Prontinho, isso aí, gente. Então, novamente, muito boa noite para todos vocês. Satisfação enorme estar aqui na última aula, né, para falar de gestão de pessoas. Vocês são uma turma que eu estou gostando muito de dar aula, então vamos lá. A gente vai para a quarta aula, né? Hoje a gente vai falar. Opa! Eu não mudei o nome da quarta aula, olha só, porque é tecnologia e inovação, tá bom? Não, gente, eu estou na comunicação empresarial. Peraí, gente. Falha minha, não é comunicação empresarial, é gestão de pessoas. Aula 4. Falei, ué. Vamos lá? Agora, é tecnologia, inovação e gestão de pessoas. Perdão. Então, hoje, né, gente, não tem como a gente falar de nada, acho que nenhuma disciplina de gestão, a gente vai sempre acabar caindo na inovação e na tecnologia, porque, né, é o contexto nosso aqui dos dias de hoje, tá certo? Então, hoje nós vamos fechar essa aula com de gestão de pessoas, de liderança, né? E a gente vai falar sobre isso, tá? Tecnologia, inovação e gestão de pessoas, como que tudo isso tem a ver. Eu acho muito difícil, assim, sabe, gente? Como eu trabalho muito com gestão, trabalho na pesquisa, eu acho difícil a gente limitar tantas disciplinas assim, sabe? Porque a gente vê bastante coisa de gestão, de marketing, de comunicação empresarial, principalmente na, na gestão de pessoas aqui, tá? Então, vamos lá. Então, essa é a nossa última aula. A gente, né, teve um percurso aí, né, que eu sempre gosto de lembrar. Então, foram 4 aulas. Sempre começo as aulas, sempre, a maioria das disciplinas, muito difícil não começar com fundamentos básicos, né, o que a gente precisa entender. Aí, depois aqui, então, foi fundamentos da gestão de pessoas. A gente falou, né, como que a gestão de pessoas está palmilhada hoje no mercado. Falamos de cultura e clima, desempenho. Falamos sobre desenvolvimento de equipes, que é bem importante, né? O desenvolvimento de nosso e das equipes. E falamos também sobre tecnologia. E agora vamos falar sobre tecnologia e inovação, tá certo? Então, né? O que a gente fez? Ai, perdão. Como que foi, né, do departamento pessoal para gestão de pessoas? Falamos da diversidade, como que o mundo está diverso, seja, né, culturalmente falando, seja geracionalmente, né? A gente nunca teve num mundo, né, tão diverso assim e ao mesmo tempo, né, tão, como é que fala, com tanta diversidade geracional, né? Deixa eu ver o que o Jânio nos perguntou aqui. Sim, sim, Jânio, estou gravando a aula, pode ficar tranquila. Normalmente, isso aqui para vocês, gente, a única coisa que vai mudar um pouco sem o professor Alex hoje é que eu, né, vou estar um pouco mais atrapalhada, mas todos os recursos vão estar lá. Estou gravando a aula, depois que a aula for gravada, vai ser disponibilizada no YouTube, tá certo? Então, podem ficar tranquilo, tá? Vai ser assim. Então, a gente falou sobre isso, aí falamos de cultura e clima, que é muito importante quando a gente fala de liderança. Falamos de indicadores, né? Não sei se vocês já tiveram aula de gestão que falam sobre os indicadores, mas é sobre a mensuração, e todos os departamentos têm, então, né? O Recursos Humanos também tem os indicadores que indicam, né, como que a liderança está se saindo, e, enfim, né, o que a gente precisa mudar. Falamos sobre avaliação de desempenho, estilos de liderança e desenvolvimento de equipe, tá certo? Então, a gente chegou aí. Hoje, a gente vai falar, né, novamente, de tecnologia e inovação. Deixei um mote aqui, né, dessa disciplina, que eu acho muito interessante. Quem não entende de pessoa, não entende de negócio, né? É basicamente isso. E clientes são pessoas, fornecedores são pessoas, e os funcionários são pessoas, mas hoje a gente vai focar na parte interna da organização, tá? Então, hoje, o que a gente vai falar? Falar de tecnologia na questão da gestão de pessoas, a gente vai falar de ferramentas digitais, como que, né, se dá essa questão das ferramentas digitais, os desafios também, e a gente vai precisar, né, dar uma
eu quero que vocês reflitam, quero que a gente debata sobre essa questão da inovação tecnológica e do humano, né? Qual que é o limite para isso, né, gente? Da onde que existe, né? Só, eu lembrei agora uma coisa que eu deveria até ter colocado aqui, que eu não coloquei, mas quem viu que na Albânia, eu acho, existe uma ministra de inteligência artificial e ela é uma personagem de inteligência artificial, né? Quem viu? Isso, né? Tipo assim, eu fiquei pensativa. Depois eu posso até tentar achar o vídeo de novo para vocês. Mas né? Da onde, né? Uma ministra de inteligência artificial, mas ela é um personagem de inteligência artificial. Qual que é o limite aí nosso? Né? Nós não vamos chegar até esse nível filosófico, mas nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Eu trouxe aqui, gente, né? Porque me pediram, eu lembro que a aula passada eu anotei que eu deveria começar essa aula trazendo algumas indicações. Então, eu trouxe indicações de livros, assim, né? Dos que eu li. Depois eu peguei estava arrumando a minha estante de livros, tinha outro ali que eu acho interessante também, que eu vou até falar sem colocar a foto. Mas, enfim, vou falar sobre um pouco de livros, filmes e podcasts, como vocês me pediram. Tá certo? Então, os primeiros livros, cara. O primeiro é Liderança de Alto Nível, esse do John Maxwell. Ele é um clássico, tá? Ele é bem clássico. Tipo assim, eu tenho, na verdade, 3 livros clássicos aqui, tá certo? Eu gosto muito dos clássicos, tá? Eu gosto de literatura, que seja totalmente diferente da minha área, e os clássicos são aqueles que eles nunca caem, porque mesmo que eles foram escritos há muito tempo atrás, eles ainda continuam muito atuais, tá? Então, esses 3 primeiros, eles são mais clássicos. O Reinventar as Organizações, ele já é de 2017, já tem um pouco mais né, da nossa contemporaneidade, assim, mas os outros, eles são lá das décadas de 90. Mas o John Maxwell, ele é um autor que fala muito de liderança, então essa liderança de alto nível eu acho bem interessante, tá? Vocês vão... Ele vai falar mesmo, assim, como o que significa liderança de alto nível. E não é performática, tá? Ele não vai falar sobre performance de equipes de alto nível, não é isso. É como uma liderança pode ser eficiente, tá? Então, é baseado nisso, né? É baseado no que a gente vem falando, né? No escutar, no motivar, no entender que pessoas têm os seus, né, os seus limites e, né, todo mundo vai ter coisas, pontos fortes e pontos fracos, enfim, é mais ou menos desse lado, tá? O Maxwell tem vários livros sobre liderança, eu trouxe esse porque foi o que eu já li, não li outros dele, então eu vou indicar coisas que eu já li, tá? Então, depois que alguém quiser abrir o microfone ou falar aqui mais indicações para os colegas, fiquem à vontade, tá? Esse do John Collins também é bem legal. Ele também, não vou lembrar, mas acho que ele é de 2000 e pouco, não vou lembrar certinho. Mas ele vai falar de empresas feitas para vencer. Aí ele faz essa provocação, né? Por que tem empresas que vencem, tem empresas que não vencem, né? O que acontece? Ele traz cases muito interessantes de empresas que fizeram uma virada de chave de uma maneira extremamente inovadora e assim, fora da caixinha mesmo. Eu não sei se está nesse livro, gente, que faz um tempo que eu li esses livros, sinceramente, mas não sei se está nesse livro, mas tem um case como que é o nome? Da Alcan, acho que é o nome. Alcan, que é uma produtora de alumínio, e ela produz perfis de alumínio, é uma das maiores produtoras de alumínio, pelo menos era nos anos 90, e eles mudaram completamente a cultura e o clima organizacional deles, e aí, né, cresceram em faturamento, fizeram implementando a questão de segurança no trabalho. É um case extremamente interessante. Agora que eu estou lembrando, na hora de fazer, eu não lembrei, mas eu acho que está nesse. Se não foi ele que escreveu esse case, tá? Então, ele vai falar sobre isso, sobre soluções que não são, vamos, né, soluções, né, as primeiras soluções que a gente toma quando uma empresa está indo para o buraco, tá? É muito interessante. O Líder do Futuro também é um livro seminal, é um meio clássico, tá? Vai na mesma
pegada desses outros dois, tá certo? E aí eu trouxe a questão da Reinventando Organizações. Esse já é o livro mais. Ele foi lançado em 2017, e aí ele já fala, né, num contexto, né, que 2017 a gente já tinha esse contexto, né? É, esse contexto inovativo. Então, ele vai pegar toda essa parte clássica, que é extremamente importante mesmo nos dias de hoje, e vai reformular alguns conceitos, tá? Então, esses são os livros que eu trouxe para vocês antes de começar a aula, tá certo? Aí, gente, trouxe algumas séries, né, filmes, também tem vários, tá, gente? Assim, eu trouxe, foram os que eu lembrei que me chamou a atenção e que eu acho que a gente podia falar sobre liderança, tá? O Jogo da Imitação, eu não sei quem assistiu, mas é sensacional. Ele é um filme baseado numa história real e é o homem que ele desvendou a codificação, né, dos nazistas na época da Segunda Guerra, e depois é uma linguagem usada aí, né, que vocês podem falar mais que eu, melhor que eu até hoje, nas programações, enfim, ou né, não entendo muito disso, mas é isso, tá? E aí é sobre como ele lidera essa equipe que está trabalhando com ele. Então é bem interessante. Coach Carter, se quem não viu, veja, porque é sensacional, né? Também é sobre. Acho que faz tempo que eu vi, mas acho que é um técnico, não sei se é de basquete ou de beisebol, quem me lembra? Mas, enfim, é sobre também. É basquete, isso, basquete. É sensacional, ele entra também num time completamente, né, despedaçado, em situação bem vulnerável, e ele, né, coloca esses meninos para, né, terem a jogarem, tá certo? É um filme interessante sobre liderança. Aí eu trouxe uma série que eu acho que ela não fez muito sucesso na Netflix, gente, mas é uma série boa. Chama The Playlist, que é a história do Spotify. É como o Spotify foi formado e como que, né, os primeiros empresários, não vou lembrar o nome deles, porque eu assisti em 2022, formaram Spotify. E o Diabo Veste Prada, né, gente, que eu quis trazer também vários tipos, assim, sim, dava para colocar também escritores da liberdade, com certeza, que tem vários, né? Isso que eu falei, eu trouxe os que eu lembrei, né, gente? Eu também assisto bastante filme. Podem colocar outros aí. Escritores da liberdade, eu acho que eu não assisti. Não assisti, mas enfim. E o Diabo Veste Prada, que a gente pode falar de estilos de liderança, né? Que Miranda não é uma liderança assim, que a gente diz muito amigável, né? Mas La Casa de Papel. Ah, Breaking Bad. Então, mas a gente está falando sobre liderança, né, gente? La Casa de Papel eu não assisti, não é uma série que me pegou. Breaking Bad eu adoro, é uma das melhores séries da minha vida. Breaking Bad é sensacional. Sensacional. Mas, enfim, trouxe esses, vocês também podem, né, compartilhar outros aí entre vocês, mas são filmes que eu acho que dá para a gente ter uma noção sobre liderança, sobre o que eu estou falando aqui, tá? Se estão falando do link, eu acho que o link não foi colocado, tá certo? A partir da semana que vem vai ser colocado. E aí, gente, eu trouxe também 2 podcasts, tá? Novamente, tá, pessoal? Eu trouxe coisas que eu assisti, li e da minha vivência, né? Existem muitos outros, tantos livros quanto filmes, tá certo? Não sou dona da verdade, não, mas como eu fiquei de trazer, eu trouxe da minha vivência e das coisas que eu li, que eu assisti, né? Não vou trazer coisas para vocês que eu não li, não assisti, não posso falar. Mas, novamente, as contribuições de vocês são extremamente bem-vindas. Então, eu trouxe 2 podcasts. Café da Manhã é um podcast diário. Ele não fala sobre liderança especificamente, assim, ele não vai falar. Só que ele fala sobre as coisas que estão acontecendo na atualidade. E eu acredito, para a gente fazer uma boa gestão e para a gente ser bom líder, a gente tem que entender o contexto que a gente está inserido, tá? E no nível micro e no nível macro. Então, no nível micro, dentro da nossa empresa, e no nível macro, digamos aí,
cultura, política, né? Enfim, tudo o que se passa no mundo. Então, o café da manhã é bom, porque eles vão, né? Eles são diário e eles são curtinhos, assim, sabe? Dá para você escutar indo para o trabalho, né? Ou sei lá, fazendo alguma coisa, tá? E o Like a Boss, não, o Like a Boss já é um podcast bem mais voltado para gestão e para liderança. Eles têm várias temáticas, mas eles também entrevistam, né, muitos líderes que têm sucesso absurdo, assim, então é meio de entrevista, então é bem interessante também, tá? Então, eu acho que com esses, né, aí a gente entra na matéria de hoje, tá certo? Alguém quer mais colocar? Acho que alguém, não lembro quem falou que colocou Escritores da Liberdade, eu vou colocar ele na minha lista. Eu não vi, você acredita? Será que tem algum stream? A pessoa que, deixa eu ver quem que indicou, deixa eu lembrar. Ai, não consigo mexer, gente. Mas quem indicou, depois me fala se tem no stream, tá certo? Se alguém quiser indicar mais alguma coisa, vamos lá. Então, gente, começamos aí falar tecnologia e RH, não posso deixar de falar das plataformas, né? Quem aqui já teve que fazer preencher um UP? Eu quero trazer o lado, né? Vou trazer o lado da empresa, porque assim, né, por inúmeras questões, gente, as plataformas existem, tá? Eu tenho as minhas dúvidas, assim, o quão eficiente elas são, mas eu vou explicar por quê. Obviamente que elas, GUP é depressão total, para a gente é depressão total, mas para as empresas ele é bom. Infelizmente, para as empresas ele é bom, quer dizer, né? Há controvérsias, mas, assim, enfim, deixa eu falar para vocês aqui. Opa, permitir todos. Permitir todos. Bom, beleza. O que acontece, né? Quando a gente fala das plataformas, elas permitem, né, que a gente se alcance mais candidatos, porque elas estão online, né? Então, assim, existe isso. Existe, né, análises por algoritmos, então existe toda um filtro de currículos, existe aqueles testes que eles aplicam, existe tudo isso que, ao invés da empresa, né, que está recrutando, aplicar isso de uma maneira presencial e muito mais demorada, né, as plataformas fazem isso para eles, tá certo? Eu já vi, assim, muitas vezes, assim, que a pessoa fala assim, né, se cadastra na GUP e a vaga já é um pouco meio marcada, já vi isso. Não estou falando que isso acontece com todo mundo, tá? Mas elas estão aí e as empresas estão cada vez mais usando. Eu, né, falei para vocês, eu terminei meu doutorado, eu trabalhei no turismo, daí depois eu fui atrás de trabalho, não dei certo nesse ramo do turismo de luxo, fui atrás de trabalho e fiz, nossa, milhões de aplicações em GUP, em LinkedIn, né, nossa, em outros, na Kenobi, tem várias por aí, né, gente? Para quem está aplicando, eu acredito que é um processo muito estressante, porque assim, geralmente eles não preenchem os currículos automaticamente, né? É um estresse, os testes, né? Os currículos eles são lidos de maneira muito automática, então eles são, né, feitos assim de maneira, como é que fala? É um robô que está lendo seu currículo, né? Enfim. E aí é por palavras-chave, então, né, tem todo esse esquema. O que também pode ser uma coisa boa, porque a gente pode aprender quais são as palavras-chave da vaga, né? E fazer cada currículo, cada aplicação para isso, mas isso dá um trabalho, né, gente? Isso aí não é fácil. Então, processo seletivo, na verdade, eu nunca acho que é fácil, né? Nem para um lado, nem para o outro. Mas eles existem e as empresas estão usando, tá certo? Então a gente tem que trazer isso, e aí a gente tem que trazer, né? Tipo assim, o lado bom da tecnologia, porque sim, o RH ele vai receber currículos, né? Mais filtrados. Será que a gente, né? Eu não sei, eu nunca trabalhei, vou ser bem sincera com vocês, eu nunca trabalhei. Eu não sou da área de RH quando eu falo em empresarial, né? Eu vou mais para a área de marketing e comercial. Eu faço
consultoria em RH, já estudei, enfim, mas hoje em dia não é o meu foco, assim, de trabalho, né? Mas, assim, o que eu queria falar para vocês? Eu nunca, ser bem sincera, eu nunca tive uma experiência de estar do lado da empresa de usar um GUP, né? Mas eu já fiz consultoria e os gestores de RH gostam muito. Por quê? Porque se, como qualquer outra ferramenta, né, gente? Se ela for organizada para de uma maneira, né? Se fizerem o setup da ferramenta de uma maneira muito eficiente, ela consegue muita eficiência nessa filtragem de currículo, tá certo? E aí isso economiza um super tempo do RH, né? E das pessoas que estão aplicando também, tá certo? Então a gente tem essa parte aí, tá? E tem um outro jeito também, né, gente? Que a gente falou do desempenho, né? Da avaliação de desempenho. Existem, né? Cada vez mais vai ser comum softwares de avaliação de desempenho, tipo o Google Analytics, tá? People Analytics eles chamam hoje em dia. Então são softwares que as empresas, né, hoje elas já estão colocando em prática, tá certo? Que aí tem a ver com respostas, com monitoramento de várias coisas, avaliação 360, mas eles transformam todos esses dados em analytics. E aí, né, é uma avaliação de desempenho, digamos assim, mais robusta, mais baseadas em dados, que pode ser feita em tempo real, e a gente sabe, né, quando a gente tem dados, gente, a gente está, né, nesse momento de ter possibilidade de ter muitos dados, especialmente se a gente coloca esses dados de alguma maneira em uma ferramenta. Então, com dados, a gente pode fazer análises estatísticas, né? E isso torna uma vantagem, né? Para a gente prever turnover, para a gente entender de talentos e coisas desse tipo, tá certo? Então, a gente está indo para esse lado na gestão de pessoas. Alguém aqui teve a possibilidade de ser avaliado ou avaliar alguém em alguma ferramenta de avaliação de desempenho? Não? Não? Ah, então tá, mas elas existem, tá, gente? E assim, como todas as ferramentas, elas começam, né, de uma maneira mais tímida no mercado, de repente elas estão por tudo, tá? Ok? Tipo, não sei se alguém aqui já estudou marketing digital, mas tipo Google Analytics. Opa, permitir. Tipo Google Analytics, né? No início era pouquíssimas pessoas que usaram, depois um monte de gente começou a usar. Então, enfim, a gente está nesse momento, tá certo? Outra coisa, né, que a gente também tem nesse mundo hoje em dia né, de desenvolver equipes, né? Eu sempre falo assim que líderes a gente tem que desenvolver equipe, nós temos que desenvolver equipe, né? Quando eu sou consultora e quando meus clientes falam assim, nossa, não tem mão de obra para trabalhar, nossa, tá difícil de achar mão de obra. Sim, realmente, sempre falo isso, que eu acho que os recursos humanos são os maiores desafios do nosso tempo, tá? Mas eu não gosto, eu acho que eu já falei isso aqui para vocês, eu não gosto de colocar essa visão simplista e rasa de falar assim, porque a geração Z não quer trabalhar, sabe? Porque eu acho que a gente nunca. É igual professor, né? Igual professor. Tem muitos colegas meus que falam assim: hoje em dia ninguém mais quer nada com nada. Eu não acho que é assim. Eu tenho muitos alunos que são muito interessados. Aí tem os que não querem nada com nada, como sempre teve, tá? Só que a educação mudou, né? Não dá para a gente ficar aqui dando aula da mesmo jeito que a gente dava 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? Não existe mais isso. A gente precisa mudar. O mundo não vai parar só porque você quer que ele pare, né? Então, eu acho que dentro da gestão de pessoas isso é muito importante. Então, o que eu vejo? Eu vejo muitos gestores com muito medo de investir em desenvolvimentos para os colaboradores, tá? Por quê? Porque eles falam assim, mas porque ele vai sair, tá? E aí eu acho que assim, imagina se ele não investir nada e ele ficar, né? E ele ficar no mesmo lugar. Esse é um custo muito maior, tá? Então, eu acho que é uma mentalidade que a gente precisa mudar. Não adianta ficar se lamentando. A geração Z não quer nada com nada. Não. A geração Z está em outro mundo, tem outra criação. Eu tenho
Esses dias eu tive até eu quero perguntar para vocês, eu tive uma discussão com duas amigas minhas, elas falando uma coisa e outra. Que elas falaram assim que quando elas começaram a trabalhar, tinha estágio não remunerado. Eu falei que isso é um absurdo, que estágio tem que ser remunerado. E elas pegaram e falaram assim: não, porque as pessoas têm que aprender. Eu falei: não, mesmo que aprenda, tem que ser remunerado. Aí ela falou assim: mas essa geração não quer nada com nada. Eu falei: não quer nada com nada? Vocês duas são mãe de adolescente, nós estamos em Curitiba. Seu filho tem 17 anos, você está pedindo iPhone para ele. iFood para ele. Ele deve ter um celular, ele tem um celular, ele deve ter tudo. Então, essa geração só falta babar porque vocês não estão sabendo educar. Porque você está aqui, nós estamos jantando, a gente estava em Curitiba. Nós estamos jantando e você está resolvendo a janta de uma pessoa que tem 17 anos. Que, para mim, é um absurdo. E elas falaram que não, elas continuaram falando, não, elas falaram, não, realmente, você tem razão, né? Falei, então assim, e aí você quer que o mercado assuma uma posição de educar essa geração? Claro que não. Tem que ser remunerado. Eu acho que estágio não remunerado é mão de obra barata. Não existe isso mais. Ainda bem que não existe, né? Porque não tem que existir. Então, tipo, né, essas coisas, eu penso dessa maneira. Então, as empresas, elas precisam dar condições de trabalho digna, salário, né? Então, assim, você vê assim, né? Eu sempre vejo isso, a galera do mercado reclamando que as pessoas não querem trabalhar lá. Não, ninguém mesmo quer trabalhar 6 dias na semana por R$ 1.800. Ninguém quer, entendeu? Ninguém quer. E aí eles têm pais, né, que pede iFood sábado à noite para eles, que eles não podem, eles não vão mesmo trabalhar por esse valor, né? Talvez a gente, quando a gente era mais novo, eu, pelo menos, que sou super privilegiada, que tive pai e mãe que, nossa, fizeram de um tudo para mim, mas com 17 anos, nossa, não tinha isso, né? Eu me virava. E eu comecei a trabalhar com 14 anos. Comecei a trabalhar porque eu queria viajar. Meu pai falou, não tem dinheiro para viajar. Comecei a trabalhar com 14 anos, fui lá dar aula de balé, porque eu queria fazer minhas coisas. E hoje não é assim. Não que eu também não estou falando, nossa, né, eu sou eu, mas assim, por quê? Eu estou falando que vocês que têm a minha idade possivelmente passaram isso com os pais de vocês. Mas a geração de hoje ela é muito mais poupada. Então é uma coisa social, né? Não é uma coisa só de empresa, mas a gente vai ter que lidar com essas diferenças, tá? Então, e não adianta falar, não, ninguém mais quer trabalhar. Não, talvez as pessoas não querem, né, o que se oferece hoje, porque é ridículo. Estágio. Você vem aqui que aí uma delas falou assim: "Não, mas eu fiz que ela é formada em direito. Eu fiz estágio com o juiz, eu aprendi muito". Falei: "Você aprendeu uma ova, você estava fazendo o trabalho dele". Entendeu? Lógico que você aprendeu, mas você estava fazendo o trabalho dele. Isso não existe não ser remunerado, né? Não existe não ser remunerado. Mas, enfim, elas não me convenceram, mas tentaram me convencer. Deixa eu ver o que ele falou. Não, então. Mas assim, aqui em Maringá não tem, gente. Aqui em Maringá, estágio. Para você achar, aqui em Maringá é muito difícil achar mão de obra, assim. É bem difícil. Eu tenho alguns amigos empresários que eu estou ajudando eles em recrutamento de seleção. Você marca 4 entrevistas, aparece tem dia que não aparece nenhuma pessoa. Aqui em Maringá está bem difícil. Se você falar que não é remunerado, nossa, não aparece nenhum candidato na pessoa nem se candidato. Mas eu não, aqui em Maringá, aqui, o que acontece aqui, eu acho, é uma cidade rica, né? É uma cidade que tem muitas possibilidades, assim, apesar que o salário não é bom e tem muita universidade, mas também tem pessoas vindo estudar e indo embora. Então, as pessoas não acabam não ficando aqui. Então, dá a impressão que tem muita mão de obra e não tem. Então, assim, aqui em Maringá, eu estou vendo, assim, a dificuldade de se achar pessoas, tá? E às vezes eles vão, já teve vezes, assim, que eles vão, fica meio-dia, vai embora, nem dá satisfação retornar. Então, acontece muito isso. Mas, novamente, não quero ser simplista de colocar, nossa, essa geração não quer trabalhar. Eu acho que a gente, né, tá num momento que a gente precisa fazer isso. Então, dito isso, né, uma coisa que eu acho muito legal e que eu estou vendo já aqui é essa questão de universidades corporativas, né? Eles mesmos criam os conteúdos. Claro que isso a gente está falando de empresas maiores, né? Mas a gente tem muitas. Eu trabalhei numa agência que eles tinham
uma assinatura da doméstica e eles forneciam assinatura para a gente da doméstica, então a gente podia fazer o curso que a gente quisesse dentro da assinatura deles, né? Então foi legal, eu trabalhei lá, eu fiz de atendimento, eu fiz de marketing digital, faz um tempo atrás, né? Teria que fazer tudo de novo, porque isso foi em 2020, em marketing digital, sem estudar o tempo inteiro. Mas, enfim, eu achei legal, né? Então, existem essas possibilidades, né? Ai, professora, mas as pessoas não vão fazer. Aí é um problema delas, né? A gente está falando de gestor, a gente tem que dar tem que dar a possibilidade, né? Obrigar a pessoa a fazer, não tem como, tá? Mas, assim, eu acho interessante esse tipo. Eu conheci aqui, tive o prazer de visitar a G10 Transportes aqui em Maringá. Não sei se vocês conhecem, eles são uma empresa muito grande, eles estão cada vez maiores, são transportadora, e hoje em dia eles têm, né? Eles são transportadoras, mas agora eles têm postos, eles têm manutenção de caminhão, eles foram crescendo, crescendo. Tem o G10 Alto Posto, que é na saída, assim, que é um restaurante super bom. Então, eles estão aumentando, né, as coisas, e eles têm a universidade corporativa deles, que eu tive prazer de, né, conhecer esse projeto, eu achei muito interessante. Então, isso a gente está falando aí já, né, de inovação e dentro da gestão de pessoas, né? E ferramentas, né, gente, que a gente tem aí cada vez mais, ferramentas, né, de colaboração, né? Não sei quem que trabalha com Trello aqui, né, com Scrum, tem outras ferramentas. Eu trabalho muito com o Trello, eu acho, né, que ela é uma boa ferramenta. E essa ferramenta também, ela requer, né, cultura organizacional, né, gente? Então a gente está falando disso porque requer, porque as ferramentas elas ainda são feitas por nós, né? O Trello só funciona bem se as pessoas que usam o Trello usarem ele, tá? Senão, não. Então tem que ser algo muito treinado. E é muito importante, porque assim, a gente precisa ter gestão de informação, tá certo? A gente vai ter na gestão de informação, a gente deixa tudo organizado em algum lugar, num drive, né, num Trello, porque se uma pessoa sai e entra outra, as coisas estão ali, tá? Então, tem isso. Vamos ver, eu gostei aqui do que alguém falou, o Eliseu falou algo bem legal aqui, ó. Vou ler, tá? Quando a sociedade atinge um nível mínimo de liberdade financeira, seja por políticas públicas, renda básica, maior rede de proteção, ou mesmo pela prosperidade geral, os jovens deixam de acertar qualquer trabalho só por sobrevivência. Passam a ter o luxo de recusar estágios exploratórios, empregos de baixa remuneração ou funções sem perspectiva, porque já não estão desesperados pelo básico. Isso muda a lógica do mercado. As empresas precisam oferecer melhores condições, salários mais justos e oportunidades reais de aprendizado para atrair talentos. Com certeza. Concordo, nossa, não tiraria nada. Então, essa é a visão que a gente tem que ter como, digamos, líderes, tá? A gente está aqui, digamos que a gente né, como líderes. Essa é a visão. Não adianta ficar reclamando que a geração Z não trabalha, porque, né, isso não vai fazer a gente subir de nível, né? E reter maiores talentos para a gente, né? Muito pelo contrário, tá certo? É interessante que o Eliseu falou isso, eu comecei a ver, eu gosto, né, de atualidades, então eu sigo, né, eu escuto os podcasts que falam sobre isso e tal, e um dia no café da manhã, já faz um tempo, foi logo que começou a discussão da jornada 6x1, né? E aí o McDonald's, né, já está oferecendo 5x2. Eles já mudaram toda a. Para eles é um desafio, porque precisa de mais gente. E precisando de mais gente, eles têm que, né, fazer um esforço maior para recrutar. Mas eles já estão oferecendo jornada 5x2, assim, eu já né, vi no café da manhã, depois vi no outro post, eles oferecendo assim faixas, né? Vem, traga seu currículo, aqui o trabalho é 5x2, tá? Por questões assim. Então, é uma empresa que tá, né, assim, óbvio que o McDonald's, né, gente, é uma empresa capitalista, enfim, mas eu acho que eles são uma empresa que eles procuram adaptação, assim, sabe? Assim, das maiores empresas, pelo menos é aqui uma das empresas que fala bastante sobre isso. O Boticário também, né? Eu gosto bastante do Boticário, sempre falo do Boticário aqui. O Boticário também, tá?
Mas é isso. Deixa eu pegar aqui. Então, a gente está falando também, né, das ferramentas, por quê? Porque a gente está falando desse contexto que a gente falou na aula passada, né? O contexto híbrido, o contexto de pessoas trabalhando home office e pessoas trabalhando presencial. Quando não são as duas coisas, ou só home office, né? Então, qual que é a habilidade do gestor, sabe? Eu, eu tenho uma amiga minha, eu acho que eu cheguei a falar para vocês, uma colega de doutorado, a gente quer fazer um grupo de pesquisa sobre essa questão do trabalho home office e do trabalho presencial. Como que se dá isso, né? Porque isso, tipo assim, é uma coisa que eu acho que já estava sendo encaminhada para isso, já tinham, né, empresas fazendo isso, mas eu acho que a pandemia acelerou isso de uma maneira, né, bem exponencial, porque chegou a pandemia e a gente não teve outra solução a não ser fazer isso. Eu gosto muito, particularmente, já falei isso para vocês, gosto muito de home office, sou super feliz no home office, mas também entendo que, né, não são todas as funções que são possíveis, não são todas as tarefas que são possíveis, e não são todas as pessoas que são propensas para isso, né, para trabalhar no home office. Então, essa é uma, é um desafio aí para a gente pensar. Por quê? Né? Porque ele existe e o gestor, né, o líder, ele vai ter que saber lidar com essas diferenças. Então, ferramentas são muito importantes, né? Óbvio que o que hoje é a ferramenta de trabalho, que eu tenho certeza, a maior é o WhatsApp. Só que o WhatsApp ele pode causar muitos transtornos. Primeiro, porque ele não é organizado. Porque primeiro, que ele não é uma ferramenta para trabalho, ele é uma ferramenta de comunicação muito boa. Eu gosto de usar para trabalho, mas já falei, na disciplina de comunicação, eu falei, áudio do WhatsApp. É muito bom na hora, mas se você precisar pegar uma informação, uma instrução, um dado, você não acha nunca mais aquela informação, porque agora eles estão transcrevendo o áudio, mas eu não sei se ainda dá para procurar, né? Tá melhorando, mas assim, é complicado. Quando era e-mail, não, né? E-mail, sei lá, batia né? Hoje eu vejo as pessoas usando cada vez menos e-mail, cada vez menos como de comunicação, né? Assim, cada vez menos. Então, mas se você batia lá o assunto ou o remetente, você já achava o que você queria, de uma maneira mais organizada. O WhatsApp não. Então, essas ferramentas, né, de comunicação, Trello, o Notion, enfim, todos esses assim, tem um outro que chama, eu já usei um outro que eu esqueci agora, mas enfim. Eles dão uma organizada nisso sem que seja um e-mail, né? Dá para você ter várias conversas ali. Mas aí, de novo, é uma questão de cultura, né? Uma questão de cultura, porque as pessoas têm que saber usar isso. Então, né? O Telegram tem algumas funções, né? Melhor que do WhatsApp, né? Assim, para isso. Mas, enfim, é isso. Aí, gente, né? Eu queria só mostrar, né? Também um case que eu também descobri lendo sobre gestão, essas coisas, porque é um assunto que eu realmente gosto. É sobre sobre a Universidade Corporativa da Petrobras, tá? Óbvio que eles são, né, gente? Às vezes queria pesquisar um case menor, sabe? Assim, não menor, que eu acho assim, quando a gente traz exemplos de empresas muito grandes, eu acho que às vezes sai um pouco da nossa realidade, né? Assim, do que a gente tem de possibilidade dentro do nosso contexto, tá? Mas infelizmente de universidade corporativa ainda as empresas pequenas não têm. Olha, até uma startup massa, né? Será que não tem, não? Fazer uma universidade corporativa para as empresas menores? Não, deve ter, né? Já deve ter, não é possível que não tenha. Já deve ter. Enfim. Mas né, tipo assim, porque por conta de recurso, né? As empresas pequenas, elas não dispõem de recursos dessa maneira, como uma gigante de uma Petrobras que usa, né, sua base de receita para fazer isso, tá? Mas é um case que, na época, eu lembrei disso e eu achei interessante. E aí, o que a Petrobras ela fez? Ela foi capacitar
a galera em petróleo e gás. Porque, assim, é uma coisa muito específica. Por mais que você tenha sido engenheiro de produção, engenheiro elétrico, ou que você trabalha no setor comercial, que você tenha muita experiência, qual que é a chance de você ter experiência no ramo de petróleo e gás? Pouquíssima, né? Então, não tem como ela pegar pessoas que têm experiência disso. Então, ela vai acabar pegando pessoas experientes de outros ramos, que é super válido, mas ela coloca para entender sobre petróleo e gás. Então, eu achei, sim, sensacional, tá? Então, eles têm uma super estrutura, gente, laboratório, auditório, tem polo de ensino, tem incentivo para as pessoas estudarem, né? Financeiro, tá? Ganham a mais. Tem teoria e prática, fortalece a cultura organizacional e existe, né? Eles conseguem fazer um alinhamento muito maior entre, né, estratégico mesmo para reter talentos, porque pensa, né, ainda a Petrobras existem plataformas, as pessoas têm que trabalhar em locais que às vezes não são tão atrativos, então eles precisam atrair as pessoas, eles precisam atrair as pessoas, eles não podem ficar lá pensando assim, se lamentando, aqui ninguém quer trabalhar aqui, ninguém quer trabalhar aqui. Então eles foram atrás de fazer esse tipo de coisa. Então eu achei esse case bem interessante, eu queria trazer para vocês, porque tem, né, a questão do desenvolvimento, tem a questão da remuneração, da premiação, tem a questão da socialização, tá certo? Porque eles fazem, né, aulas presenciais, polo de ensino. Então, é um case que engloba bastante coisa do que a gente está falando, né, quando a gente fala de gestão de pessoas. Então, a gente fala de desenvolvimento, de motivação, de pertencimento, da pessoa, né, ter aquele sentido do que ela está fazendo. Por exemplo, eu, para mim, óbvio, né, gente, eu trabalho pelo dinheiro. Se eu talvez fosse herdeira, não sei se eu trabalharia, não, vou ser bem sincera. Ou faria coisas, né, tipo assim, da minha vontade, né, não do jeito que eu trabalho hoje. Apesar que eu gosto muito do que eu faço, mas enfim. Mas eu preciso ter um sentido de, sabe, assim, no turismo de luxo, eu não fiquei porque eu não tinha um sentido de, sim, de realização, porque para mim era algo que não tinha a ver com a minha pessoa, era um produto que eu nunca pude consumir, porque não tenho, né, cacife para isso, mas também é algo que está muito longe da minha identidade, sabe? Eu não consegui me conectar, não consegui me conectar. Para mim foi super difícil, assim, e eu saí, não foi pelo financeiro, foi por isso. Então, assim, eu sou essa pessoa, e eu acredito que, como eu, existem mais pessoas que são assim também, tá? Claro, né? A gente trabalha pelo dinheiro, eu não vou ser idiota e falar, né, que, enfim, é esse tipo de, né, que não é importante, claro que é, mas existem outras coisas importantes, e quando isso às vezes faz parte das empresas, né, fornecerem para as pessoas, e não ao contrário, tá? Já passou essa época, né, que as empresas escolhiam. Hoje a gente tem mais possibilidade de escolha, então, né, cada vez mais. Claro, né, estou falando dentro de pessoas igual nós, assim, tá certo? Que tem a possibilidade de fazer um curso superior, enfim. Porque ainda a gente tem muita desigualdade, tem, né, uma camada que não acessa essas coisas. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa enquanto eu tomo uma aguinha? Comentar? Deixa eu ver se vocês comentaram. Deixa eu olhar se vocês comentaram aqui. Deixa eu ver se tem gente para entrar. Não, o último foi do Eliseu. Vocês estão quietinhos, vocês estão tristes por causa do Alex, né? Eu também fiquei triste. Mas enfim, ele que saiu. Mas é por isso que vocês estão quietinhos? Bom, aqui já falei. Tá, ok. Aí, gente, né? Vamos falar dos desafios, né? Eu queria falar do primeiro desafio, eu nem coloquei aqui, mas eu queria falar liderança 4. Ai, tem mais uma pessoa querendo entrar, permitir. Ué, cadê? Não, saiu. É basicamente isso, né? Liderança 4.0. Tem marketing a gente tem 5.0, tem indústria 4.0, tem logística 4.0. Mas é bem isso. Mas o primeiro desafio, eu queria voltar lá um pouco na questão da contratação, né, por GUP, enfim. Eu acho que é um desafio também, tá? Porque, assim, as
empresas falam que não, né? As empresas falam que as empresas que eu conheço que usam, as pessoas que estão usando o Gulp falam que, que ele é efetivo, mas eu não sei. Eu, como usuária, eu não sei se ele é tão efetivo assim. Eu, como usuária, acho terrível, assim, sabe? Nossa, acho terrível. Porque eu acho que é um estresse para o trabalhador, sabe? O Gulp, assim, para quem está procurando trabalho, é um estresse. Porque quando você vai procurar, não sei se alguém está passando por isso, aqui se quer dar a sua contribuição, mas quando a pessoa está procurando trabalho, já é estressante, né? É estressante já. E essas plataformas, essas coisas, fazem com que as pessoas fiquem mais estressadas, né? Eu acho. Eu, pelo menos, me estressei muito por causa disso, porque você vai ter que pegar a vaga, os macetes lá, né? Pegar as palavras-chave, aí fazer seu currículo, fazer os textos de acordo com as palavras-chave, blá, 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 e tudo isso. E isso é bem difícil e desgastante, né? E aí você preenche mil coisas, você não tem um retorno. Você não tem um retorno assim, nossa, você não foi selecionada, né? Então, eu acho tenso, assim. Quando eu trabalhei no turismo, eu fiz recrutamento de seleção. Nossa, eu fiz o possível, assim. Às vezes passa, né, algumas coisas. Não vou falar que eu fui perfeita, mas para dar um retorno para todas as pessoas que mandaram currículo, sabe? Todas, todas, olha, né? A gente achou melhor não seguir com a candidatura, porque, né, temos outros candidatos que se adequam melhor à vaga, sabe? E dá um feedback. Às vezes você faz a entrevista, as pessoas não te dão um feedback, né? Então, assim, do lado de lá tem uma pessoa, né, esperando alguma coisa, né, querendo, ansiosa, né? Então, eu acho que isso é um desafio que também pode entrar ali na questão, né, do humano e da tecnologia. Como a gente está falando de liderança, eu acho que um líder, ele tem que ser humano, né? Humano no sentido de humanidade da palavra mesmo, sabe? Eu acho que isso é uma característica de um bom líder. Eu acho que hoje em dia, os líderes que não têm humanidade, eles não conseguem desenvolver, tá? Minha percepção também não tenho nenhum, como fala, base, né, pesquisa sobre isso, mas eu realmente, dentro da minha experiência de trabalho, eu acho isso, tá? Então, eu acho que as plataformas, elas, de um lado, elas são super eficientes, mas de um outro lado, elas são super ineficientes. Como tudo na questão de tecnologia e inovação, tá certo? Beleza. E do LinkedIn, Vitor Hugo, você desistiu do porque o LinkedIn eu também já apliquei para milhões de vagas. Agora eu estou empregada, né? E parei. Mas já apliquei para muitas vagas também, não recebo nenhum retorno, nem assim, nossa, se eu, tipo assim, de vez em quando você recebe um, tipo assim, hoje mesmo eu recebi um de algo que eu tinha aplicado em maio, eu nem lembrava. Eu nem lembrava. Recebi, falei, gente, o que é isso? Fui olhar, né? Infojobs, tá aí. É uma boa. Nunca usei o Infojobs. Enfim. Mas qual que é o. Vamos falar dos desafios, né? Vamos lá falar dos desafios. Então, temos a questão do trabalho remoto e híbrido, né? Como é que a gente constrói esse. Alguém mexeu, gente? Porque foi. O meu Meet foi transferido para outro dispositivo. Bom, vou compartilhar aqui de novo. Ah, tá.
Ela tá. Eu vou mandar uma mensagem para ela não entrar. Ou ela já saiu, vocês sabem? Acho que ela saiu, professora. Ah, tá. Agora ela entrou. Ah, pronto. Excelente. Agora ela entrou. Professora, quer falar dar uma palavra com eles? Você tá muda, professora? Oi, prof. Não tinha falado nada ainda, não. Não Ah, queria interromper. você quer dar uma palavrinha com eles? Pode ficar à vontade. Ai, obrigada, prof. Passando aqui para dar um oi para vocês, ouvir um pouquinho aí da aula da professora aí. E passando aqui para dizer que não estou presente em todas as aulas, mas estou sempre acompanhando vocês aí. Precisarem, tá? Pode enviar e-mail para o meu e-mail. Tem alguns que falam que não tem retorno, mas não estão mandando e-mail para o meu e-mail correto, tá? Então, o meu e-mail é coord.ti@facinte.edu.br, isso, tá? Então, se não está indo, eu não estou recebendo e-mail, não consigo responder, tá? O pessoal está cobrando que eu não estou respondendo, mas estou lá no e-mail, se vocês precisarem de alguma coisa, tá? Sempre acompanhando vocês aqui com a professora Melissa aí, uma ótima professora. Muito obrigada, professora. Hoje conduzindo a aula sozinha, mas tá indo super bem. Tá? Obrigada aí. Não vou atrapalhar mais a aula, não, tá? Não, Só para dar imagina, não um oi atrapalhou, mesmo, não. tá? Só para dar um oi mesmo, falar que estou aqui acompanhando vocês mesmo de longe, tá bom? Boa noite, obrigada, professora. Line, manda um e-mail para o meu e-mail que eu te respondo, tá bom? Para eu não atrapalhar a aula. Ô, professora, seu e-mail é cord.ti, facinte.edu.br. Isso. Aí, mandei o Isso seu mesmo. e-mail. Tá, obrigada aí, professora. Aí Até eles mais, gente. colam. Tá fixada? Vou fixar aqui. Ó, fixei, tá? Essa mensagem. Aí vocês podem pegar o endereço da prof e aí pedir essas coisas Tá? Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Tá. Então, estava falando do desafio, né? Era isso que eu estava falando. Tá, estava falando do desafio. Então, é isso, né? A gente tem esse desafio. Não sei aqui quem teve já a oportunidade de trabalhar com equipes que são híbridas ou remota. Eu tive uma experiência logo no início, né? Quando eu trabalhei nessa agência, logo no início da pandemia, e eu entrei, era remoto. Eu tive uma dificuldade. Eu achei que quando você entra num trabalho remoto, é mais difícil do que, tipo assim, quando você já estava trabalhando com as pessoas e vai trabalhar remotamente, tá? Então, eu acho que é um desafio muito grande. Por mais que ele existe, estamos aí, eu acho que fazer a gestão de equipe remota e híbrida requer realmente muita habilidade de liderança, tá certo? Eu também, Vitor. No LinkedIn só recebo coisa para pagar, para que alguém querer me vender alguma coisa, tá? O que acontece também, né? Que hoje eu acho que também é algo que né, assim, o mercado o mundo muda, a sociedade muda, o mercado muda, as coisas também acabam mudando, né? Então, o que eu acho que mudou, assim? A flexibilidade, né? Então, assim, flexibilidade é algo que existe já como requisito, né, das pessoas, tá? A gente falou um pouco sobre a pejotização, que não é exatamente isso que eu estou falando, mas isso, né? Existem, por exemplo, vocês podem falar melhor do que eu, né? As vagas para programador geralmente são remotas.
É muito, assim, as que eu vejo, pelo menos, não vejo muitos, porque não é o meu foco, né, gente, não programo, mas quem pode me confirmar aí que, geralmente, programador, as vagas são remotas, tá? Por quê? Porque programador, você pode, né, é algo assim que é possível que aconteça isso, fazer remotamente, tá? É possível um programador ter flexibilidade de horário, até é saudável que ele tenha flexibilidade de horário, porque talvez tem momentos do mês, tem momentos da semana, tem, né, momentos de faturamento que você vai precisar mais do programador do que em outros. Diferente de, sei lá, se você vai fazer gerenciamento de uma loja física, não tem como ser remoto, né? Enfim, se você vai fazer, tipo assim, engenheiro mecânico de fábrica, né? Não tem como ser remoto, porque você vai ter que ir para a fábrica para fazer, né? Então é isso. Então, a flexibilidade é um desafio, porque ao mesmo e aí essa é uma flexibilidade, porque você vai ter dentro da mesma empresa, você vai ter pessoas que onde é possível flexibilidade e pessoas que, né, e funções, digamos, não pessoas, e funções onde não é possível flexibilidade. E aí as empresas, eu acho que nessa hora elas pecam, né? Elas pecam até é um pecado justo, não é um pecado assim maldoso, mas o que acontece? Como elas vão ter problema com o grupo que não dá para ser flexível, elas deixam todos os trabalhos inflexíveis para que isso não tenha nenhum ruído, né? Então, isso é uma má gestão, eu acredito, de líder, porque a gente tem que colocar as coisas em perspectivas e falar, ó, não, cada trabalho é um trabalho, cada função é uma função, todas as funções são importantes, né? E não valorizar só uma e não só outra, mas enfim, tá certo? Isso eu acho um desafio aí grande. O Vitor Hugo fala assim para mim, acho que plênio para sênior, maioria do júnior são presencial. Claro que tem home júnior também. Tem. E aí, essa nomenclatura, né? Essa nomenclatura também é uma nomenclatura que eu acho pegadinha, assim, também, às vezes, né? A nomenclatura. Mas, enfim, ela existe e ela é muito utilizada, né? Júnior, pleno, sênior, é uma prática de mercado aí extremamente consolidada e utilizada. Eu preciso elaborar mais a minha opinião sobre isso, então não vou falar muitas coisas agora, porque eu preciso realmente estudar mais. Mas é uma nomenclatura também que não sei por que me dá um certo incômodo, sabe? Quando em descrição de vagas, assim. Mas eu elaboro isso melhor. Quem sabe escrevo sobre isso em algum momento. Tá certo? A gente tem, né, as startups, que são modelos de negócio não diferentes dos modelos tradicionais. Eles têm, né, geralmente os custos e as estruturas são bem mais enxutas, mas, né, com grande potencial de expansão de uma maneira bem rápida, né? As startups, elas têm algumas características, mas, assim, é inevitável dizer que, né, com essa boom de startup, a gente não tem interferência no mercado nas empresas, digamos, né, convencionais, digamos assim, né, para usar um termo para vocês me entenderem, tá certo? Eu nunca trabalhei numa startup. Alguém aqui trabalha em startup? Eu nunca trabalhei, assim, de fazer serviço numa startup. Mas eu vivo querendo ter ideias para ter startup, sabe? Mas eu não tenho dinheiro para investir, mas ideias eu tenho várias. Eu vou pesquisar essa aí da universidade corporativa para pequenas empresas, viu? Vou pesquisar. Porque eu tenho só para fazer um servidor público. Que bom. É um bom trabalho, né? Eu vou pesquisar. Eu falo isso para vocês porque uma das primeiras startups que eu vi e assim me chamou muita atenção foi uma startup que eu até esqueci o nome da startup, mas ela faz gestão de resíduo industrial. Então, assim, as indústrias precisam disso, né? Precisam fazer a gestão de resíduos, especialmente as que querem certificação. Só que a gestão de resíduo é algo extremamente complicado. É meio que assim, sabe? Tipo assim,
uma empresa paralela mesmo, que você tem que ter dentro da sua empresa. Eu falo isso porque eu trabalhei na indústria. E a gente, né, tinha a questão das certificações, do ISO, enfim, de toda, né, FCC 2000, tudo isso a gente fazia. E a gestão de resíduo era um problema. E aí essa startup, ela vem, né, para fazer a gestão de resíduos. Então, ela era tudo por uma plataforma. Você, né, colocava lá os seus resíduos na plataforma e eles programavam a coleta, enfim, tudo via plataforma. Então, eles faziam essa gestão de resíduos, eles eram certificados, eles davam todas as certificações para a gente também, garantiu todos os processos. Então, era bem interessante, eu achei bem legal. Sou servidor público, principalmente TI, é bem complexo o desvaziamento desses itens. Ainda mais. Olha que interessante. É algo que eu precisava aprender mais também, Elson. Eu tive experiência em vários lugares, mas eu nunca tive experiência no setor público. Eu gostaria de ter uma experiência no setor público. Quem sabe, né? Um dia eu estudo para concurso. Porque cargo comissionado jamais terei. Deus me livre e guarde por chupetar político. Deus me defenda. Não. Mas eu gostaria, nunca tive. É um tema interessante. E a transformação cultural, né, gente? Isso a gente está falando já. Eu estou falando desde de comunicação empresarial, mas toda disciplina de gestão que eu ministro, toda palestra, todo grupo de pesquisa que eu participo, a transformação cultural hoje em dia ela vem muito pesada e eu acho isso uma coisa boa, tá? A gente está aí abrindo, né, a nossa cabeça para diversidade, que as pessoas são diferentes, que existem, né, outras verdades a não ser a nossa própria. Não existe um mundo ali atrás, né, do nosso próprio, né, do nosso universo. O mundo não gira em torno do nosso próprio umbigo. Então, eu acho que isso é bem importante, mas é bem desafiador, tá certo? É bem desafiador, tá? E a diversidade, ela pode ser, né, de gênero, de raça, de sexualidade, né, de portadores de deficiência, enfim, tá? Mas é uma, né, imagina se você vai trabalhar online e você tem pessoas que têm a deficiência auditiva, são portadores de deficiência auditiva, os surdos, né? Imagina como que seria, né, que você faria essa gestão e essa inclusão. Eu não acho impossível, tá? É desafiador, tá? Eu até vi como é que fala? Um vídeo na internet sobre aquele programa Dança dos Famosos. E não sei em qual país, se era um país estrangeiro. E um dos participantes era surdo. Então a professora ensinou a dança para ele. Eu achei tão legal, achei tão legal. O governo, olha, trabalhei com 2 programadores surdos. Que como foi? Eu tive a oportunidade, gente, de fazer uma oficina. Eu gosto de cultura bastante, né? Eu tenho uns projetos culturais. Então, às vezes, é que agora eu estou um pouco sem tempo, mas quando eu tinha mais tempo, eu me enfiava em todos os treinamentos que a prefeitura aqui de Maringá dá, sabe? E uma vez eu tive um treinamento de teatro com os surdos. Eu fiquei maravilhada. Eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso, assim, a linguagem deles, o jeito que eles se expressam, a maneira que eles são sensíveis. Eu achei eles maravilhosos. Mas, enfim, vamos lá, tá? Esse é um desafio. E aí, gente, o que a gente vem falar, né? Que aí, para mim, é o maior desafio de todos, que é equilibrar todas essas questões tecnológicas com o fator humano, tá? Então, assim, voltando lá na plataforma Google, que eu acho que eu ainda estou um pouco chateada com a plataforma Google, né? Porque passei realmente por alguns momentos difíceis e, né, quando você está procurando trabalho. Mas, assim, eu acho que a tecnologia, ela sim, ela está aí para né, ajudar a gente.
mas que a gente não pode perder o lado humano, tá? A tecnologia ela pode ser uma ferramenta e não um fim, sabe? Não um fim, né? Então, é uma ferramenta. Então, quando a gente automatiza todo um processo, né? A gente acaba perdendo algumas questões do feeling humano, que eu acho ainda existe, tá? Eu não acredito que ainda que a gente está no momento que os algoritmos vão substituir. Quer dizer, pode ser que eles substituam. Eu não acho que eles estão aqui, a gente está nisso. Então, quando os softwares eles assumem essas tarefas mais repetitivas, sensacional. Né? E os líderes, os gestores de RH, tratam mais dessa parte estratégica e desenvolvimento de pessoas, tá? Eu não acredito que máquinas possam fazer o desenvolvimento de pessoas, por exemplo. Ainda precisamos de pessoas, tá certo? Eu acho que existe, né, quando a gente usa a tecnologia, uma desumanização, assim. Eu acho que eu vou dar um exemplo para vocês da desumanização, que é uma coisa que acontece na nossa sociedade, que eu acredito e vocês podem confirmar comigo ou não. Por exemplo, né, quando a gente fala em redes sociais, aí você, às vezes, você vai ver uma determinada postagem, independente de quem for, independente do que a pessoa está falando, e existem comentários absolutamente maldosos, né? Tipo assim, não, mas comentários pesados. Quero que sua mãe morra, quero que seu filho morra, né? Tipo assim, quero que você seja estuprada. Sabe, umas coisas assim que você fala assim, gente, como que você fala, né? Tipo assim, você tá divergindo. Eu sou São Paulina, né? Aí eu vi um comentário agora, assim, numa página de futebol, que a pessoa falou assim: quero que. Torço para que. Eu falei, não sei, alguém falou assim: não, mas o São Paulo perdeu, mas tem um jogo, né, da Libertadores, quinta-feira e tal. Aí a pessoa falou assim: eu quero que todos os jogadores morram. Eu torço para todos os jogadores morrer. Eu fiquei pensando, gente, como alguém fala uma coisa dessas? Sabe? Então, eu acho que isso é uma desumanização que a gente está passando por conta dessa interação tecnológica. Porque, assim, será que essa pessoa falaria isso né? Tipo assim, se ela tivesse num debate cara a cara? Eu não sei, eu fico pensando assim, sabe? Coisas, uma vez, eu não sei se vocês vão lembrar, que vocês são muito novinhos, mas tem uma escritora de novela que é como é o nome dela? Ela teve uma filha assassinada. Como é o nome dela? Gente do céu, esqueci o nome dela. Glória Pérez. E aí ela teve uma filha assassinada. Isso, né? A filha dela foi assassinada, exatamente. Foi assassinada tal. E aí teve um Big Brother, naquele Big Brother que era da Juliette e do Gil. Ela, né, apoiou nas redes sociais dela o Gil. Gente, teve pessoas que comentou assim: você merece que sua filha tenha sido assassinada. Gente, por conta de um Big Brother. Sabe? Então, eu acho que, assim, existe esse risco da desumanização. E, lógico, eu estou falando de pessoas extremas, eu estou falando para dar a panorâmica para vocês, tá? Mas eu acredito que a gente está numa fase dessa, porque como a gente sempre está se comunicando com as pessoas por meio de um aparelho, tem uma tela no meio, assim, sabe? Eu acho que tem esse risco de desumanização. Então, isso é muito complicado quando a gente fala, né, na tecnologia e no futuro humano dentro de liderança. Eu acho que é extremamente complicado e é algo que a gente precisa humanizar, tá? Então, assim, né, para ser líder, gente, primeira coisa, antes de você dominar todas as técnicas da sua empresa, obviamente que você tem que saber dos processos, você tem que saber do setor que você trabalha, mas é você se conhecer, saber dos seus limites, saber do que pode, do que não pode, sabe? Porque você precisa ter essa empatia, essa escuta, essa paciência, tá certo? Nem sempre a paciência, né, é algo. Eu vejo assim que as pessoas são impacientes, tá? Eu vejo que as pessoas são muito impacientes hoje em dia. Então, por exemplo, assim, esses últimos tempos eu comecei em 3 trabalhos diferentes, porque eu comecei lá no turismo, não deu certo, daí comecei agora, tô no marketing numa outra empresa e tô aqui. Aqui não, aqui eu não senti isso, mas nas 2 outras empresas as pessoas são impacientes. Você chega, você não sabe, você tá lá um mês, você fica igual uma besta, né? Tipo, olhando para um lado para o outro. Você não
não sabe do que tem que fazer, do que não tem que fazer, sabe? Mas, enfim, e as pessoas não têm essa paciência, tá? Eu vejo no geral. E acho que essa também é algo de como é que fala? Um desdobramento do momento que a gente está, tá certo? E aí, gente, não tem como, né? A gente tem essa tendência futura extremamente voltada para essa questão, né? Tecnológica, inovação, dados, né? Indicadores, tá? E eu acho bom, porque realmente, quando né, eu que venho da área do marketing, quando a gente começa a estudar o marketing da parte mais quantitativa, de dados, a gente tem mais possibilidades de análise, né? Os modelos estatísticos são maravilhosos para a gente fazer análise e para tomar decisão, né? E dentro da área de pessoas também existem os indicativos. Então, é maravilhoso que as empresas elas sejam voltadas para tecnologia, inovação e dados, né? Não acho algo problemático. Estou falando aqui dos desafios e de como a gente minimizar sendo líder, né? Porque ainda as pessoas precisam de pessoas, na minha opinião, dentro né, do seu contexto, tá certo? Vocês estão bem quietinhos hoje, né? Tá. E aí, né? O que acontece? Aí trouxe um case para vocês da Unilever novamente, né? Gostaria de trazer um case de uma empresa menor, mas as empresas que são menores que eu conheço, elas não utilizam tanto Group, né? O LinkedIn mais, né? LinkedIn mais, mas mais no recrutamento ativo, né? No recrutamento de ficar buscando as pessoas no LinkedIn, menos de ficar colocando vagas das pessoas no LinkedIn, tá? Colocando a vaga e pegando os currículos por lá. Mas, enfim. Então, eu trouxe um case da Unilever, porque a Unilever, ela automatizou o processo de recrutamento e seleção, ó, faz muito tempo. Mas o que a Unilever faz, né? Que eu acho interessante. E eu trouxe o case deles. Eles, basicamente, eles usam os algoritmos para fazer essa filtragem de currículo, tá? Isso, né, gente, pode ser um pouco problemático olhando do nosso lado, porque como que funciona a filtragem de currículo? Você coloca palavras-chave, né, em todos os quesitos que você quiser. Idade, formação, experiência, localização, enfim. Então, o algoritmo faz essa triagem, mas a Unilever não desperdiçou o olhar humano depois dessa triagem. E eu entendo, talvez a triagem não seja tão, assim, como é que fala, efetiva, mas né? E acaba vindo menos currículo para esses recrutadores olharem, porque senão, gente, eles iam depender do olho nu. E uma empresa igual a Unilever deve receber muitos currículos, né? Bom, a Unilever abre uma vaga, ela deve receber muitos, mas muitos currículos. Então, isso aí dá um respiro para as pessoas que estão fazendo recrutamento e elas conseguem olhar os currículos já pré-selecionados com mais calma, tá? E isso faz diferença. Isso faz diferença, porque se elas tiverem 100 currículos para ler e tiverem 10, é totalmente diferente o tempo que ela vai gastar de cada um, né? Obviamente, tá? Então, a Unilever fez isso. Então, o que acontece? Depois dessa etapa super automatizada, super eficiente, que eles alegam ser super eficiente, porque eu conheço o case a partir do que eles colocaram na mídia, né? Mas existe todo um processo humanizado, que é o RH continua lendo, existem dinâmicas presenciais, né? Com o líder, o RH faz também dinâmica presencial primeiro, para filtrar mais. Nos líderes chega menos pessoas, enfim, tá? O processo, eles afirmam que, né, eles mediram o KPI de contratação, de tempo de contratação, né, que é um KPI extremamente efetivo, e quando a gente está falando de liderança, né, isso é extremamente efetivo, você saber
quanto tempo você vai poder repor alguém da sua equipe, tá certo? Então, ele é o que mede, né? Desde quando a vaga foi anunciada até ela ser preenchida, tá certo? Então, eles diminuíram muito isso, e isso faz com que a empresa rode de maneira mais eficiente, tá certo? Ok? Nossa, ninguém vai falar nada hoje, gente? Tô com saudade de vocês falando, essa é a minha última aula. Cadê a galera que fala bastante? Eles não vieram hoje, né? Eles não vieram, né? Mas aí, gente, né? Eu analisando o case da Unilever, eu coloco aí alguns que eu, né, na minha concepção, tá? Eu coloco aí algumas coisas que eu acho que pode ser ruim para a empresa, e eu acho que daí, quando a gente automatiza demais como empresa, a gente acaba perdendo talento, tá? Essa é a minha sincera opinião. Então, assim, existe o viés do algoritmo, né? Porque eles podem enviesar os dados, tá? Você pode, né, ter alguns talentos que não são tradicionais, mas que seriam perfeitos para a vaga, tá certo? Então, isso acaba deixando essa pessoa de fora. Você acaba tendo que filtrar, por exemplo, por idade, às vezes, né, por experiência, entendeu? Então, assim, você requer 5 anos de experiência, a pessoa tem 4 anos e meio, entendeu? Se você fizer esse filtro, o algoritmo tira essa pessoa, tá? Então, eu acho isso meio tenso, né? A experiência, às vezes, não é levada em conta. Nós vivemos, a gente está falando de diversidade, a gente está falando de liderança. Nós vivemos o quê? Num mundo totalmente diverso, gente. Quando a gente fala assim, a IA vai tomar nosso trabalho. Não, não vai. Só que os trabalhos, eles vão passar por modificações, como já se passaram, né? Pense, sei lá, 30 anos atrás não existia youtuber, né? Não existia youtuber. Hoje já existe. Então, é uma profissão nova. Marketing de influência existia de uma outra maneira. Não existiam os influencers, então é uma profissão nova. Né? Criadores de, tipo, agência, quando você fala para criar conteúdo para redes sociais. Redator para isso, não existia. Então, é uma profissão nova. Então, as coisas vão se modificando. E, às vezes, a pessoa não precisa ter experiência exata naquela área para se dar bem nessa área. Tá certo? E eu acho que quando a gente, né, não deixa as coisas humanizadas, a gente acaba perdendo isso. Dia 29, olha, Cris, dia 29 vai ter aula de outra matéria. A minha matéria, essa matéria acaba hoje, é o último dia dessa matéria, tá? Eu não sei qual matéria é a próxima de vocês. Mas fiquem sossegados, qualquer problema, entre em contato com a universidade. Já temos outra pessoa no lugar do professor Alex, e as coisas se ajustam novamente, tá certo? Estamos aqui falando dos desafios desse processo da Unilever, né? Eu acho que existe também, né, a cultura organizacional, ela tem que ser voltada para dados. Isso é extremamente importante, né? Gestão voltada para dados, tá? Então, geralmente, quem tem gestão voltada para dados, ela vai ter em todos os departamentos. Então, isso é importante da gente falar de liderança, né? Hoje em dia, é difícil você fazer gestão sem ser voltadas para dados, porque a gente tem muitos dados a gente tem a possibilidade de ter acesso a muitos dados, tá certo? E aí fica, né, um equilíbrio aí, nisso, de tudo que a gente está falando, não tem, né, esse equilíbrio entre rapidez e profundidade, essa coisa, né? Fica tudo muito rápido, muito veloz, muito rápido, tudo agora, nesse tempo, e a gente acaba perdendo algumas coisas do processo aí que eu acho ruim, tá certo? Alguém tem mais alguma coisa, gente, para falar? Estou chegando praticamente no final. Opa, esse aqui não, eu, às vezes pulo um slide, gente. E aí, gente, né? A gente chega aqui no, opa,
Não passei? Ué? Aí, tá. E a gente chega aqui, tô indo... Eu estava lendo em algum lugar que o futuro do RH seria um setor mais... do que, o departamento pessoal, né? O departamento pessoal, com certeza. Mas o departamento pessoal, eu acho interessante. O departamento pessoal, para calcular imposto, para folha de pagamento, férias, esse tipo de coisa é sensacional, gente, né? Por que não? Eu acho que para isso a tecnologia está aí. Eu acho difícil você desenvolver pessoas, por exemplo, né? E aí a gente tem que entender que o desenvolvimento de pessoas não é uma função do departamento de RH. O departamento de RH, ele é uma função de apoio, mas cada departamento tem a sua responsabilidade de desenvolver seus próprios funcionários, né? Cada gestor, cada momento. E a gente também tem possibilidades, né? Tipo assim, de se autodesenvolver, enfim. A possibilidade não, a gente tem uma obrigação também, né? Não só pela empresa, por si próprio daí, né? Nesse sentido. Mas eu acredito que funções de departamento pessoal, mas olha, com certeza será substituída, será bem automatizada mesmo. Mas eu não vejo problema nisso. Se vocês veem problemas dessas funções muito mecânicas serem automatizadas, vocês acreditam que essas pessoas vão ficar sem emprego? O que vocês pensam? Para a gente, deixa eu ver um pouquinho o que vocês pensam antes de eu finalizar a aula. Bom, hoje ninguém quer falar nada, né? Então vou continuar, gente. Vou continuar e vou finalizar, né? Como assim, Vitor? Discorra mais. O Vitor falou, acho que vai ser mais seletivo. Se puder discorrer mais, enquanto eu faço aqui. Então, assim, a gente vai ter isso, né? O futuro da gestão de pessoas. Essa integração entre tecnologia e humanidade, não vai ter como, tá? Então, vai ter todos os processos digitais, inteligência artificial, enfim, mas o fator humano, na minha opinião, ainda vai estar muito presente por um bom tempo, tá? A gente vai precisar de líderes que sejam humanos cada vez mais, que tenham essa humanidade, então que desenvolvam essa humanidade. Eu falo isso, gente, mas assim, eu falo isso, mas assim, o que a gente vê no mercado não são líderes humanos, tá? Eu, pelo menos, de 100 líderes que eu entro em contato, eu vou dizer, sei lá, que 5 são humanos. A maioria Amanhã volta tudo. são ainda chefe, tá? Vitor, vai. Eu acho que vai reduzir, mas assim, porque, ó, vamos fazer um pensamento assim, vocês todos estão no mercado de trabalho. Eu, hoje em dia, sou autônoma. Por mais que exista a inteligência artificial e ajuda a gente pra caramba, ok. Mas, gente, parece que a gente nunca teve tanta coisa para fazer na vida. A gente não teria que estar trabalhando menos com inteligência artificial, com tudo mais? Eu não tenho essa sensação. Vocês têm essa sensação? Exato, eu acho que vai ter uma... Isso que eu falei para vocês. O trabalho, ele modifica. Ele vai ser modificado. Tá? Porque pensa quando foi inventada a luz elétrica, gente, que na época existia uma pessoa que acendia e apagava os lampiões. Né? Existiam pessoas das cidades, né? A cidade era menor. O dia que inventou a luz elétrica, essa pessoa perdeu de trabalho. Ele foi fazer outras coisas, pode ter certeza. Né? A gente mais ou menos, né, Vitor? Porque pensa bem, o chat GPT aí é a primeira vez na história que uma máquina vem substituir nosso trabalho intelectual. Né? Porque o chat GPT, alguns trabalhos ele vai substituir, não vai ter como. Mas é algo profundo, né? É algo para a gente pensar enquanto líder, tá? Não aguento mais carregar servidor.
A gente vai precisar também, né, do cultura organizacional super forte. Então, por mais que exista inovação, cada vez mais precisaremos de culturas organizacionais e climas organizacionais fortes, tá certo? E o gestor do futuro, ele é um facilitador, tá? Ele é um aprendiz contínuo e trabalha aí por um propósito também, não só por dinheiro, tá? Tá vendo? O Eliseu fala, lógico, a inteligência artificial me ajuda bastante, porém é indispensável revisitar tudo para evitar problemas. Com certeza absoluta, com certeza absoluta. Mas assim, Eliseu, vamos falar agora assim, já que você colocou isso. Pense daqui, o que eu vejo, eu comecei a usar a inteligência artificial no final de 2022. Daquele tempo até hoje, ela já melhorou demais da conta. Então, você imagina, daqui 5 anos. Eles vão cada vez mais corrigindo os erros, tá? E eu não falo isso de uma maneira apocalíptica, não, a inteligência artificial vai ser, né, vai acabar com o mundo, os robôs, enfim, né? Não acho isso. Vai acabar com os trabalhos, não acho que vai modificar bastante. Mas algumas coisas a inteligência artificial vai suprir, não tem jeito. E é a primeira vez, eu acho, gente, que nós estamos de frente com uma revolução, tipo assim, que vai mudar muita coisa na nossa vida, como foi a Revolução Industrial, basicamente. Porque isso é sério. Nós estamos pela primeira vez na história aonde o trabalho intelectual pode ser substituído. Isso não tinha acontecido antes. O que acontecia até agora com as máquinas? Eram os trabalhos braçais que estavam sendo substituídos. O trabalho intelectual, não. E hoje, né, a inteligência artificial, ela tem possibilidades de substituir. 100% jamais, né? Eu que corrijo TCC, que tenho orientado, dá para ver na cara quem usou o ChatGPT. Eu acho que a pessoa não pode usar? Não, de jeito nenhum. Eu acho que a pessoa deve usar. Eu uso para várias coisas. Na minha tese, quando eu defendi, tem uma cláusula de ética que eu usei ChatGPT. E mostrei como eu usei. Eu falo tranquilamente isso, porque, assim, sem mim a tese não existiria, entendeu? Tem todo o meu processo de criação e de desenho, de pesquisa, enfim, eu fiz isso sozinha, não fiz com o ChatGPT, mas ele me ajudou a fazer algumas caracterizações de dado, algumas coisas assim, tá? Eu acho que é uma boa discussão, né, Elson? O Elson falou assim, acho que a inteligência artificial está deixando o ser humano menos crítico com as atividades de uma forma geral. A gente fica mais preguiçoso, né? A gente fica mais preguiçoso, porque a inteligência está fazendo para a gente, né? Eu tenho coisas que há 5 anos atrás eu não fazia com ChatGPT, hoje eu faço e eu fico perguntando, como é que eu fazia isso em ChatGPT? Isso é uma coisa para a gente pensar, né? Esse é um problema, né? Esse é um problema, porque até o dono da OpenAI, né, que é a empresa que faz o ChatGPT, ele falou que ele não entende como as pessoas acreditam tanto. Eu vi uma história interessante de um jornalista que fez, assim, 10 livros para se ler em 2025. E aí tinha, acho que 6 livros que não existiam. Então, ele fez uma lista no ChatGPT, mas aí existia, por exemplo, assim, Clarice Lispector, A Hora da Morte, entendeu? Então, a Clarice Lispector existe, mas A Hora da Morte não existe, né? O ChatGPT inventou e ele publicou, sem ler. Isso aí é super problemático. Tem um outro, eu não sei se eu falei isso aqui para vocês. Tem um outro case que é de uma revista super importante. Bom, eu que trabalho na parte de publicação, né, de pesquisadora, a gente tem que publicar artigos. A gente manda esses artigos para uma revista. E aí você manda o artigo, existe o editor-chefe, que ele lê, aí ele manda para 2 editores, os 2 aprovam ou não o artigo, e aí o artigo é publicado. E um artigo foi publicado depois de ter passado por 3 pessoas que deveriam ler o artigo na íntegra e de uma maneira muito bem limitada, foi publicado o resumo com o prompt do ChatGPT, tipo assim, deu o resumo até 500 palavras, até 250 palavras esse artigo. E aí ele foi retirado, né? Então, olha só que coisa. A gente pode sair de um monte de coisa, né? Os editores não estão lendo, ninguém está lendo nada, né? Porque passa na mão de um monte de gente e ninguém vê o erro, tá certo? E aí, isso é isso, né? Aí,
tem a base, é o server de artigos, eles foram fazer pesquisa, e as revisões bibliográficas, as revisões dos revisores de artigos, 70% já tem ChatGPT. Então, é uma mudança mesmo de paradigma, né, minha gente? Mas, gente, eu queria finalizar essa aula, né? Eu tinha preparado para a gente conversar bastante, para a gente discutir. Eu finalizo aqui essa disciplina. Agradeço novamente vocês por estarem comigo. Obrigada por todas as contribuições, obrigada por vocês terem ficado aqui, obrigado pela como é que fala? Pelo entendimento hoje, né? E pelo acolhimento e pela paciência de eu ter ficado fazendo o Mediane e dando aula, mas foi bem legal, foi bem prazeroso. E continua aí, né? Vocês têm minhas redes sociais, meu LinkedIn. Precisando, entre em contato comigo, que eu estou à disposição, tá certo? Estou aqui, tenho mais tempo, se alguém quiser falar mais alguma coisa, colocar alguma questão, né? Abordar alguma coisa que... falar que eu fale de alguma coisa que achou que eu devia ter abordado e não abordei, porque essa aula eu fiz bem mais pensando na prática do que, né, no livro da disciplina. É importante que vocês leiam o livro da disciplina, tá? Não sei se eu falei isso aqui, acho que eu não falei isso em nenhuma aula, mas é importante que todas as disciplinas vocês leiam o livro antes, tá certo? Leiam o livro, façam uso do Saiba Mais, tá certo? A gente coloca material, o Saiba Mais, são coisas interessantes. Pelo menos quando eu escrevo os livros, eu coloco, sabe, artigos que são de fácil leitura, vídeos que não são tão compridos, mas essas coisas dão mais base para vocês virem para aula ao vivo, tá certo? Então, usem todos os recursos que a faculdade está disponibilizando para vocês, tá certo? Isso é uma coisa que que eu já devia ter falado desde o início, eu esqueci, mas estou falando agora para as próximas, pelo menos. Façam isso que vocês vão ver. Ó, essas questões... Eu imagino, Elson, eu imagino que vocês estão chateados. Eu não tenho nada que... Eu não tenho nada que desculpar vocês, tá? Eu super entendo. O professor Anderson é um professor muito bacana, eu gosto muito dele também. Mas, assim, ele vai... Ele, né, terá o caminho dele também, né? No mundo profissional é isso. A gente faz isso, vamos torcer para que ele, né, esteja bem, enfim, e que fique bem da maneira que ele escolheu ficar, né? Isso é importante também respeitá-lo, né? Mas eu sinto muito e agradeço a vocês pela acolhida, tá? Mas imagino que vocês estão quietinhos por isso, né? Porque vocês não são quietinhos, vocês são faladores, e eu gosto de gente faladora. Aí, alguém perguntou se vai ter aula terça-feira. Aí, sobre essas questões, eu peço que vocês entrem em contato com os contatos de vocês, com as coordenadoras, com a secretaria, porque eu não fico nessa parte da administração, tá? Eu fico bem mais na parte pedagógica. Então, eu estou organizando material, gravando aula, projeto de extensão, a minha parte é essa. Daí, assim, a estrutura do curso, quando vai ser, quando não vai ser, aí entre em contato com a coordenadora, com a professora. Eu deixei o e-mail aí, tá? Ela estava falando que vocês não estavam entrando nos e-mails corretos, então entre lá que ela vai responder todos vocês, ela também está super correndo aí para que, né, vocês também todos fiquem bem, tá certo? Eu espero, né, ver vocês novamente. Eu vou parar a apresentação, então, tá? Eu vou parar a apresentação e vou gerenciar a gravação aqui, tá certo? Vou parar a gravação, tá ok?